Oi, gente. Após a última aula de combinatória, eu acho que já dá pra gente fazer uma aula de exercícios, né? Bom, então aqui eu vou escrever os exercícios e embaixo eu vou resolver eles. O que eu indico pra vocês? Eu indico que primeiro vocês tentem resolver, é, vejam se vocês conseguem fazer, comparem depois com a minha resposta, com o meu jeito de resolução. Às vezes o jeito de resolução pode nem ser igual, mas a resposta tem que ser igual. Então, prestem bem atenção, mas tentem antes bastante resolver esses problemas. Então deem uma pausa no vídeo antes de eu começar a resolver cada um. Bom, primeiro problema, tirado da apostila 2 do PIC, inclusive eu indico bastante. Quantos algarismos são escritos ao se escreverem os números inteiros de 1 até 100? Bom, então para resolver a gente vai separar os números em três tipos. Tipo 1, os números com um algarismo. Esses números vão contribuir com um algarismo na soma para descobrir quantos algarismos são escritos. Tem o tipo 2, de números de dois algarismos. E tem o tipo 3, números de três algarismos. Então, se a gente souber quantos números tem de cada tipo, é fácil a gente fazer a conta, né? Bom, quantos números tem de um algarismo? São os números de 1 até 9. A gente tem 9 opções. Quantos números tem de dois algarismos? Bom, daí a gente pode fazer isso de algumas formas, mas vamos fazer desse jeito aqui. Quantas opções a gente tem para esse número? A gente tem 9 opções, porque o zero não pode ser, senão o número seria de um algarismo só. Então temos 9 opções aqui. E para esse algarismo a gente tem 10 opções, porque pode ser simplesmente qualquer um. Isso nos dá 9 vezes 10 igual a 90 números. E de 3 algarismos? Como a gente vai até o 100, é só o 100, né? Então só o 100. A gente tem apenas um número. Então o número de algarismos escritos é 9 mais 90 vezes 2, porque cada número desses tem dois algarismos, mais 3 vezes 1, né? Aqui, enfim, vamos calcular. 9 mais 180 mais 3. Isso aqui a gente vai ver, vai dar um total de 192. Então, a resposta ao escrevermos os números inteiros de 1 até 100, são escritos 192 algarismos. Sempre bom, depois de você terminar, você escrever uma frase compilando o que você descobriu. Bom, agora a gente vai para o segundo problema. Parecido com o que eu expliquei na aula passada, né? A gente tem uma bandeira dividida nessas 4 regiões, desenhadas desse jeito. E a gente tem disponíveis 6 cores, com a regra de que regiões adjacentes, ou seja, que se tocam, devem ser pintadas com cores diferentes. Bom, então a gente tem duas perguntas. A primeira, mínimo de cores usadas, ou seja, quantas cores no mínimo precisam ser usadas para você conseguir pintar essa bandeira obedecendo essa regra. E o segundo item, que é o mais interessante, o número de maneiras de colorir diferentes essa bandeira. Bom, então vamos resolver primeiro o item A, né? Como é que a gente faz para achar o número mínimo de cores? Vamos lá. Aqui a gente vai acabar usando uma cor, né? Então vamos escolher uma cor qualquer, digamos, vamos chamar de A. E essa daqui vai ter que ser uma cor diferente de A, uma cor B. Por quê? Porque estão tocando. Vamos para cá agora. Isso daqui tem que ser uma cor diferente tanto de A, quanto de B, quanto de C. Aqui. A gente já usou pelo menos 3 cores
que precisam ser usadas, porque essas três regiões se tocam entre si. Então essa tem que ser diferente dessa, essa tem que ser diferente dessa e essa tem que ser diferente dessa. Então pelo menos três cores a serem usadas. Agora a gente quer o número mínimo de cores. A gente sabe que o mínimo é 3 pelo menos. Então o problema acaba se a gente conseguir achar uma pintura que tenha exatamente três cores. Isso é possível, porque a gente pode pintar isso daqui de A de novo. Porque isso daqui toca o B, toca o C, mas não toca o A. Então a gente conseguiu mostrar que a gente tem que usar pelo menos três cores diferentes. E a gente mostrou um exemplo que tem exatamente três cores. Então o número de mínimo de cores usadas, 3. Agora, vamos ver o número de maneiras de colorir, que é o mais interessante, né? Vamos desenhar de novo, meio mal, mas não importa. E vamos ver o quanto é que a gente tem. Como é que a gente pode resolver esse problema? A gente tem 6 cores. Então, vamos botar 6 opções para esse lugar. Para esse lugar, então, a gente tem 5 opções, certo? Porque simplesmente não pode ser essa mesma. E para esse daqui a gente tem 4. Porque tem que ser diferente dessas duas. Repara que a gente fez a mesma ordem que a gente fez no item A. Agora, quantas possibilidades a gente tem para essa? Não pode ser essa, não pode ser essa. Mas essa daqui pode ser. Então a gente só tem... A gente tinha 6 cores, não pode usar duas, a gente tem 4 opções também. Finalmente multiplica tudo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4. Isso daqui tem que calcular, vai ser 30 vezes 16. Vai nos dar no total 480. Então a resposta... Novamente, eu indico que se for um problema de alguma prova, a não ser que seja múltipla escolha, mas é bom escrever. O número de maneiras de colorir essa bandeira é 480. Bom, agora vamos para um problema que é muito famoso. Aparece de várias formas diferentes, que é quantos subconjuntos um conjunto com n elementos possui. Bom, já falei o que é subconjunto, acho que na primeira aula, não de combinatória, mas em geral. E então, por exemplo, o que quer dizer um subconjunto, né? Se a gente pegar o conjunto 1, 2, 3, os subconjuntos dele vão ser todos os conjuntos que estão dentro dele, ou seja, que contêm elementos dele, mas não necessariamente todos. Então, por exemplo, a gente tem o próprio 1, 2, 3, ele também é um subconjunto dele mesmo. Agora, com dois elementos, a gente tem 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Então, esse daqui não tem o 3, mas está dentro. Esse daqui não tem o 2, mas está dentro. Esse daqui não tem o 1, mas está dentro. Da mesma forma, a gente tem os caras com um elemento só. O 1, o 2 e o 3. E, finalmente, a gente tem o que a gente chama de conjunto vazio. Aquele que não tem nenhum elemento. Conjunto vazio, também denotado por φ. Conjunto vazio. Ele é subconjunto de qualquer conjunto, né? Inclusive dele mesmo. Pode parecer um pouco estranho, mas faz sentido. É simplesmente dos três elementos que estão aqui, você não escolhe nenhum deles para compor o conjunto vazio. Bom, então nesse caso a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Num caso geral, um conjunto que tem n elementos. Quantos subconjuntos ele tem? Então vamos lá. Vamos chamar um conjunto de A1, A2, A3, até a n.
Lembrando que esses elementos têm que ser diferentes, né? Para ser um conjunto, a gente está considerando que esses elementos aqui são todos diferentes entre si. Ok. Quantos subconjuntos nós temos? Aqui vem a ideia principal. Vamos fazer n tracinhos, associar esse com A1, esse com A2, esse com A3, esse com A4, etc. E associar o último tracinho com a n. Bom, cada um desses tracinhos indica se o A1 aparece ou não nesse subconjunto. Por quê? Porque basicamente o subconjunto vai ser determinado pelos caras que aparecem e pelos caras que não aparecem. Então, por exemplo aqui, todos aparecem. Então esse aparece, esse aparece, esse aparece. Nesse daqui, a gente escolhe que esse aparece, mas o 3 não aparece. Nesse daqui, o 1 aparece, o 2 não aparece e o 3 aparece. Então vai ser assim que a gente vai indicar. Por exemplo, desse daqui nenhum aparece. Repara que é independente esse daqui aparecer desse aparecer. Então a gente pode aplicar o princípio fundamental da combinatória. Bom, quantas possibilidades a gente tem para o elemento A1? Aparecer ou não aparecer, são duas possibilidades. E para o elemento A2 também duas possibilidades, aparecer ou não. E a gente vai fazendo isso para todos os elementos. No final a gente multiplica todos, fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que no final dá 2 elevado a n. A resposta então é: quantos subconjuntos um conjunto com n elementos possui? Um conjunto com n elementos possui 2 elevado a n subconjuntos. Tá certo? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, de fato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente chegou contando um por um. Mas sabendo que tem 3 elementos, a gente pode simplesmente fazer 2 ao cubo, que também é 8. De fato, nossa fórmula parece que funciona. Bom, nosso quarto problema de hoje. De quantos modos 5 homens e 5 mulheres podem se sentar em 5 bancos de 2 lugares, se em cada banco deve haver um homem e uma mulher? Bom, então primeiro vamos interpretar o problema, né? A gente tem... Vamos desenhar assim. Cinco bancos de 2 lugares cada. E a gente vai botar uma pessoa em cada uma das regiões. De forma que em cada banco deve haver um homem e uma mulher. Bom, vamos primeiro botar os homens nos bancos. Como é que a gente faz isso? Para o primeiro homem, a gente tem 10 opções. Ele pode sentar em qualquer lugar. Vamos botar ele, por exemplo, aqui. Isso é só um exemplo. Para o segundo homem, agora a gente tem 8 posições. Por quê? Porque ele não pode sentar nem aqui, porque cada banco tem que ter pelo menos uma mulher. Então vamos fingir que a gente botou ele aqui. E para o terceiro homem a gente tem 6 opções. Mesma razão. Sei lá. Ele pode estar aqui. Para o quarto homem a gente tem 4 opções. Para o quinto homem a gente tem 2 opções. Qualquer lugar nesse banquinho aqui. Agora a gente vai continuar multiplicando porque ainda não acabou. A gente tem a posição das mulheres. A primeira mulher pode sentar em qualquer um dos 5 lugares restantes. A segunda mulher em qualquer um dos 4 lugares restantes. E assim vai, né? Agora fica fácil. 3 lugares, 2 lugares e 1 lugar.
Bom, multiplicando tudo, a gente vai ter o resultado. Deixa eu ver rapidinho aqui, porque eu não vou fazer essa conta agora. Bom, multiplicando tudo, a resposta deu 460.800 maneiras. Então, repara que é uma atividade simples, né? Temos 10 lugares, 5 bancos. E cada banco tem 2 lugares. Tem que ter um homem e uma mulher em cada lugar. Dá uma resposta extremamente alta. É 460.800. Tem uma segunda forma de resolver esse problema. Eu vou mostrar agora. Como é que é? Bom, a gente vai olhar os bancos como sendo uma estruturazinha só, né? A princípio. Então, primeiro, a gente vai botar... escolher em qual dos bancos cada homem vai sentar. Então, sei lá, a gente pode fazer o contrário, né? A gente tem aqui esse banco, qual homem vai sentar nele? 5 opções. Qual homem vai sentar nesse? 4. Qual homem vai sentar nesse? 3. Qual homem vai sentar nesse? 2. Qual homem vai sentar nesse? 1. Isso nos dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou simplesmente 5 fatorial. A gente vai fazer a mesma coisa para escolher em qual banco vai sentar cada mulher. Ou qual mulher vai sentar em cada banco. 5, 4, 3, 2, 1. A gente vai multiplicar de novo por 5 fatorial. E finalmente, em cada banco, a gente tem 2 opções agora. Qual vai ser a posição do homem e qual vai ser a posição da mulher. Então, por exemplo, aqui tem um banco. Fins que a gente... Agora vamos representar ele desse jeito mesmo. Fins que a gente já escolheu, por exemplo, que sei lá, aqui vai sentar o H3 e a mulher 1. A gente tem 2 formas de botar ainda. Ou a gente bota o H3 desse lado e o M1 desse. Ou a gente bota M1 desse e H3 desse. Então, para cada banco, a gente tem ainda 2 opções, que depende de qual lado o homem vai sentar e de qual lado a mulher vai sentar. Então, a gente vai multiplicar por 2, só que é 2 para cada banco. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A gente tem 2 elevado a 5. Então, na verdade, a resposta, que pode ser escrita desse jeito aqui, mas ela pode ser escrita como 5 fatorial, bota os homens numa ordem, vezes 5 fatorial, bota as mulheres numa ordem, vezes 2 elevado a 5. Escolhe a posição de cada banco. E se você fizer a conta, você vai ver que vai dar exatamente 460.800. Então o resultado bate. Independente do jeito que você fizer, o resultado tem que bater, né? Se um deles está errado, pelo menos. É interessante, né? Ver como a gente pode resolver o mesmo problema de 2 formas diferentes. Bom, vamos para um problema parecido agora. Um vagão do metrô tem 10 bancos individuais, sendo 5 de frente e 5 de costas. De 10 passageiros, 4 preferem sentar de frente, 3 preferem de costas e os demais não têm preferências. De quantos modos eles podem se sentar respeitadas as preferências? Né? Bom, vamos novamente fazer um modelinho. Aqui a gente tem os bancos de frente. E aqui a gente tem os bancos de costas, né? Bom, primeiro vamos botar os passageiros com preferências. Bom, tem 4 que preferem sentar de frente, né? Então vamos lá, vamos pegar eles 4. O primeiro tem 5 opções para sentar. O segundo tem 4 opções para sentar porque não pode sentar no lugar do outro. E da mesma forma, o terceiro tem 3. E o quarto tem 2. Então sobrou um lugar na frente, né? Vamos indicar. Sobra um lugar. Da mesma forma, vamos pegar os que têm preferência de sentar de costas. O primeiro tem 5 opções para sentar, o segundo tem 4, o terceiro tem 3.
e vão sobrar 2 lugares. Finalmente, esses 3 que não têm preferência têm 3 lugares possíveis para sentar. Da forma que o primeiro que sentar tem 3 opções, o segundo que sentar tem 2 e o último que sentar só tem uma opção. Multiplicando tudo, a resposta final vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, vezes 5 vezes 4 vezes 3, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você multiplicar tudo isso, você vai ver que vai dar 43.200. Então, como responder? Se for uma questão aberta, pergunta, o que você vai escrever? Eles podem se sentar de 43.200 modos, respeitando as preferências. Bom, mais um probleminha. Cada peça de dominó apresenta um par de números de 0 até 6, não necessariamente distintos. Quantas são essas peças? Bom, então vamos representar aqui uma peça de dominó. E em cada uma dessas posições vai aparecer um número de 0 até 6. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui também de 0 até 6. Bom, a gente vai dividir em 2 casos. Primeiro caso, números iguais. Números iguais aparecem. Então, por exemplo, a gente tem as peças, sei lá. Aqui tem um 1, aqui também vai ter que ter um 1. Bom, mas esse caso é fácil de contar, né? Se a gente tem de 0 até 7. 1, 2, 3, 4, 5... de 0 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. Então, se a gente escolher aqui 7 opções, esse daqui a gente só tem uma opção. Que é a mesma, né? Porque tem que ser o mesmo número. 7 vezes 1, 7. A gente tem 7 peças desse tipo. São fáceis de saber, né? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Segundo caso, números diferentes, né? Então, se aqui tem o 1, aqui não pode ter o 1. Aqui tem que ter o 0, 1, opa, 0, 2, 3, até o 6, mas não pode ter o 1. Nesse caso, quantas a gente tem? Quantas opções a gente tem? Aqui a gente tem 7. Aqui não pode ser o mesmo, então a gente tem 6 opções. Pode ser qualquer uma das outras. A gente resulta em 7 vezes 6, que é 42. Mas o problema não está terminado, né? Quem joga dominó, quem conhece dominó, sabe que cada pecinha a gente pode virar. Então, na verdade, por exemplo, vamos desenhar uma pecinha de dominó mesmo. Essa peça é igual a essa peça, a gente pode simplesmente virar ela. Então, na verdade, aqui a gente está contando cada peça 2 vezes. Aqui não, porque são iguais, se a gente virar vai dar na mesma. Mas aqui a gente está contando cada peça 2 vezes. Porque a gente contou uma vez assim e outra vez invertida. Então a gente tem que dividir por 2 esse resultado. 42 dividido por 2, 21. A gente tem 21 peças. E somando os dois tipos, a gente tem 7 mais 21, que é igual a 28 peças. Então, se for dar a resposta, existem 28 peças de dominó. Bom, a gente pode fazer isso de outra forma também, né? Que essa segunda parte, usando números binomiais. Então, repare que o que a gente fez, na verdade, foi escolher 2 números entre 7 possíveis. Pela definição, isso é 7 escolhe 2. E a gente já mostrou que isso daqui é 7 vezes 6 dividido por 2, que é 2 fatorial, né? Que é
exatamente o mesmo que a gente tinha chegado aqui, que é 42 dividido por 2, que é 21. Então, na verdade, o que a gente fez foi somar 7 escolhe 2 daqui com, você pode observar, 7 escolhe 1 aqui. É outra forma interessante de ver esse problema. Então, o número de peças de dominó é 7 escolhe 1 mais 7 escolhe 2. Para terminar, vamos fazer uma questão que apareceu na UBMAP mesmo, né, no nível 3, primeira fase, 19º problema. É para ser considerado um dos mais difíceis da prova, né? Bom, a gente vai ver com o que a gente já fez, a gente já consegue fazer isso. Não é tão difícil. Vamos ver. O Bruno tem 5 figurinhas idênticas com a bandeira da Alemanha, 6 com a do Brasil e 4 com a da Colômbia. Ele quer fazer um pacote com pelo menos 3 dessas figurinhas. De quantas maneiras ele pode fazer esse pacote? E aqui nós temos as alternativas: 110, 120, 200, 201 e 210. Bom, se a gente fizer a contagem certa, não tem erro, né? Se a gente não contar repetido e tal. Bom, vamos lá. Ele tem 6 figurinhas da Alemanha. Não, 5 figurinhas da Alemanha. Opa. Ok, vamos começar de novo. Tem 5 figurinhas com a Alemanha. Sempre importante ver o enunciado direito. 6 figurinhas com a bandeira do Brasil. E 4 com a da Colômbia. 5A, 6B e 4C ele tem. Primeiro, vamos ignorar essa condição de pelo menos 3. Vamos ignorar. Depois a gente ajeita. O mais importante aqui é a gente interpretar o problema da forma certa. Como é que um pacote é considerado diferente do outro? As figurinhas são idênticas. Então tudo que importa é o número de figurinhas de cada país que vão ser usadas. Então, figurinhas com a bandeira da Alemanha. A gente tem a opção de 0A, a gente tem a opção de usar 1A, a opção de usar 2A, 3A, 4A, 5A ou 6A. Opa, 5A só. O B sim. 0B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B e aí sim 6B. E da Colômbia, 0C, 1C, 2C, 3C ou 4C. Ele tem possibilidade de botar cada uma dessas opções no pacote. Então o pacote pode ser 0 Alemanha, 1 Brasil, 2 Colômbia, 1 Alemanha, 0 Brasil, 0 Colômbia, 4 Alemanha, 3 Brasil, 2 Colômbia. Lembrando que a gente está ignorando a condição de ter pelo menos 3. A gente pode ter todas, né? 5 da Alemanha, 6 do Brasil e 4 da Colômbia. Mas como é que a gente calcula o número total? Da Alemanha a gente tem de 0 até 5. Então a gente tem 6 opções. Usa 0, usa 1, usa 2, usa 3, usa 4, usa 5. Com o do Brasil a gente tem de 0 até 6. A gente tem 7 opções. E com as da Colômbia a gente tem 5 opções. Multiplicando tudo, 6 vezes 7 vezes 5, a gente vai chegar em 42 vezes 5, que é 210. Então a resposta é 210? Ainda não, porque a gente tem que ter essa condição de com pelo menos 3. Ok. Como é que a gente elimina os que tem menos de 3? Daí a gente tem que fazer na mão mesmo, né? Os que tem 0 figurinhas, vamos separar nos casos que tem 0, 1 e 2, que a gente vai tirar. Os que tem 0 figurinhas só tem uma opção: 0 Alemanha, 0 Brasil, 0 Colômbia. Os que tem uma figurinha, isso é uma opção só. Os que tem uma figurinha, a gente tem 3 opções:
Ou tem apenas uma da Alemanha, ou tem apenas uma do Brasil, ou tem apenas uma da Colômbia. E as que tem duas, a gente pode ter duas da Alemanha, duas do Brasil, isso são pacotes diferentes, né? Duas da Colômbia, ou então uma Alemanha e um Brasil, uma Alemanha e um Colômbia, ou um Brasil e um Colômbia. Então a gente vê que no total a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades que não podem acontecer. Então a gente tinha 210 possibilidades, a gente tira 10 que não podem acontecer, porque tem que ter pelo menos 3 figurinhas. Isso dá no total 200. Então, o Bruno pode fazer o pacote de 200 formas diferentes, de forma que cada pacote tenha pelo menos 3 figurinhas. Assim, a resposta certa é a alternativa letra C. E a gente conseguiu resolver um problema, um dos últimos problemas da primeira fase de uma das webmaps, para a gente mostrar como, mesmo sabendo o básico de combinatória, a gente pode, aplicando da maneira certa, chegar a resultados muito valiosos. E, bom, assim eu termino a minha aula de hoje. Até a próxima aula.